Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os Headbangers. Raoni aqui de novo para mais um Roundtable Reviews, seu quadro de resenha de discos do ano de 2023. Dessa vez, galera, vou trazer aí o sétimo disco dessa banda de metal progressivo, né, que se tornaram uma das grandes bandas da cena atualmente. Se trata do Requiem, com seu disco Fauna. E pois bem, galera, dando a contextualizada, né? O Reiki tinha um trabalho um tanto difícil para ser feito, porque o Fauna ele viria a ser o sucessor do elogiadíssimo Virus, que saiu ali em 2020, né? O Virus, né, foi uma dobradinha junto com o disco anterior, o Vector, que tratava sobre a história do Cockroach King, um personagem icônico aí na história da banda, né? Inclusive tem uma música só para ele lá no terceiro disco da banda, o The Mountain, e aqui eles resolveram abordar a história desse personagem, né? Esmiuçar ela nesses dois discos, fazendo com que se tornassem, obviamente, esse duo aí se tornou o disco favorito de muitos fãs. Eu, particularmente, ainda mais deste segundo, né, do Virus. Então, a tarefa de suceder esse disco já não seria das mais fáceis. Houve também a saída do tecladista, né, do Tejeda, e a entrada do novo integrante, né, que fez parte do line-up desse disco, no caso, o Peter Jones, né? A banda, no caso, permaneceu com os mesmos integrantes, né? Não vou listar porque se trata de um sexteto, então falar de todo mundo assim de uma vez pode ficar meio cansativo. Mas a banda ela tentou ir por um caminho diferente. O último disco, Virus, né? Ele vai por um caminho muito, muito forte dentro do progressivo. A maioria das faixas ali giram por volta de 7 minutos, né? Inclusive tendo uma suíte mais longa ali, com basicamente 18 minutos. E aqui são faixas um pouco mais curtas, né? Pegando referencial de animais durante todos os discos e esses animais representados também na capa do disco, né? A gente tem momentos bem interessantes, né? A própria faixa de abertura, Taurus, é uma faixa muito energética, se não me engano, foi o segundo ou terceiro single do disco, né? Uma faixa que remete ao Gente, então você tem aquela coisa das guitarras de 8 cordas, né? Muito do grave, né? Conduzindo a faixa em certos momentos. A faixa dá uma acelerada a mais, é uma faixa bem legal. Nightingale, se não me engano, foi o primeiro single desse disco. Também é uma faixa bem interessante, muitos dos fãs curtiram ela, inclusive eu, né? Ela tem certos momentos que chega a rememorar o Reiki mais antigo, exatamente da fase do The Mountain, como eu mencionei, mas também da fase do Visions, né? Segundo o disco da banda, que muita gente é apaixonada. Apesar de ser uma fase ainda que o Reiki não tinha tanta personalidade, principalmente nos dois primeiros discos. Eram discos que se assemelhavam bastante ao que o Dream Theater fazia, né? Mas mesmo assim tem bastante gente que sente falta daquela sonoridade e aqui Nightingale veio para suprir isso. Porém, gente, eu acho que o disco dá uma boa desandada a partir da da terceira música, chamada The Alphabet of Me. É claro que o Requiem, eles sempre foram uma banda que eles tentaram flertar com estilos diferentes, bandas, sonoridades de épocas diferentes. E aqui em Alphabet of Me, para mim fica claro que eles tentam flertar com um eletrônico um pouco mais atual. Tem uma parte no meio da música, para quem já escutou mesmo na orelhada alguma coisa de nomes como Tiesto, por exemplo, Avicii, sabe? Vai pegar exatamente o clima que eles tentaram passar na música. Algumas pessoas até eu vi falando que era uma referência ao pop anos 80. Essa referência existe, ela era muito mais clara no quarto disco da banda do Affinity. Aqui tem algumas poucas passagens, mas para mim o disco, como um todo, eles tentaram puxar um pouco mais para esse lado eletrônico, o que eu achei que não casou muito bem com a banda. Outro momento desses também tá em Love Bite.
É uma faixa das mais curtinhas também, basicamente virando uma faixa de passagem, né? Entre músicas um pouco maiores aí, de 11 minutos, por exemplo, como a Elephants Never Forget, que vem na sequência, mas também é uma faixa que não empolga. E isso acaba sendo uma tônica em boa parte do disco, né? Sempiternal Beginnings também é uma faixa que não empolga. Beneath the White Rainbow também não traz muito do ouvinte para junto dela. E, de fato, eu acho que, tirando as duas iniciais, as faixas de encerramento, com a Elephants Never Forget, como eu já mencionei, a Eyes of Ebony, elas conseguem desempenhar de uma maneira bem legal a proposta que o Reiki estava tentando fazer aqui no Fauna. É uma pena, é um dos grandes nomes aí do atual cenário do prog metal, né, como falei aí início, por ter esse peso nas costas, né? Como bandas como Dream Theater, como Lepros, próprio Steve Wilson, é natural que a banda tente flertar com coisas diferentes, trazer tendências, trazer coisas novas para sua sonoridade. E a possibilidade de errar é sempre alta. E, na minha opinião, eu acho que o Reiken aqui deu uma deslizada numa discografia que vinha de uma maneira muito interessante. Talvez, para mim, o disco com a pontuação mais baixa seja o primeiro, o Aquarius, né? E aqui, para mim, o Fauna ele se torna bem parecido nesse sentido. É um disco que se perde para mim um pouco da coesão conforme eu vou escutando. Algumas ideias parece que não foram bem refinadas, apesar do longo tempo, né? Basicamente um tempo de 4 anos entre o último disco e esse mais atual. E não me cativou. Eu entendi as referências, entendi alguns pontos que fizeram o Reiki diversificar a sua sonoridade, mas não foi o suficiente para colocar ele na mesma prateleira dos seus discos anteriores. Uma pena, uma pena, mas acho que vale sim a escutada. Não é um disco nota 9, 9,5, como eu estava acostumado, mas é um disco aí com seus 6,5, 7, e tem os seus momentos interessantes, obviamente. Eu acho que a melhor maneira de tirar conclusões é ouvindo mesmo. Mas é isso daí, galera. Se inscrevam no canal, ative o sininho para continuar recebendo notificações, nos sigam aí nas redes sociais. Por hoje é só. Valeu!